agora estamos iniciando então o estudo da carta aos Romanos. Hoje é o capítulo 16. Eu convido você então a abrir a palavra lá no capítulo 16. Eu vou ler do verso 3 até o verso de número 16, que é a período que nós vamos estudar no dia de hoje. Tá? Convido você então a acompanhar, aproveitando aí, né, chamando a atenção, como é estudo bíblico. Se você observar aí no capítulo 16, verso 3, você tem o S aí em negrito, não tem? Tem aí também na sua aí, Ronaldo? Tá. Esse S em negrito aí está indicando que está começando uma nova ideia, né? Que nós chamamos de perícope. Então, toda vez que tiver a primeira letra de um versículo em negrito, é que o autor está começando como se fosse um novo parágrafo. Como a Bíblia não é escrita em parágrafos, então essa é a maneira que o comitê de tradução fez para te identificar quando começa um parágrafo. Se você observar, vai até o verso 16, porque no 17 você já tem de novo uma letra em negrito aí de novo, não é isso? O Rzinho aí em negrito. Então significa que do verso 3 até o 16 é uma ideia que o autor está nos apresentando. Então isso facilita na hora que a gente vai estudar também as escrituras, tá bom? São alguns detalhes aí que o comitê de tradução acaba colocando para facilitar o modo de estudarmos a palavra do Senhor. Então vamos fazer essa leitura. Eu convido você a acompanhar a leitura. Romanos capítulo 16, do verso 3 até o verso de número 16. Diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai o Asíncrito, deve ser Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Muito bom. Nós estamos aqui, então, já nos achegando à parte final, né, da carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Roma, uma igreja que ele não conhecia, porque não foi ele que plantou, mas que pelas saudações mostra que ele conhecia bastante gente que estava lá, né? Lembre que Roma era a capital do império, e muitas pessoas então acabavam mudando, né? Era uma grande metrópole já, mesmo naqueles dias, e muitos cristãos acabavam, por questão de trabalho, de oportunidades e tudo mais, indo viver lá. Lembrando que houve um problema, né, por volta do ano 49 depois de Cristo,
que foi quando o imperador expulsou os cristãos de Roma. Nós temos isso registrado em Atos, quando trata da situação de Áquila e Priscila, que moravam lá em Roma, por conta do decreto de Cláudio, se não me engano, eles são expulsos de Roma junto com todos os judeus. E aí, então, Priscila e Áquila acabam se ajuntando a Paulo na região de Éfeso, na região de Corinto. Eles formam sociedade, porque os dois trabalhavam com tendas, né? Ambos eram fazedores de tendas, e eles ali servem ao Senhor juntos. E depois de um determinado momento, os cristãos, os judeus podem, em especial os cristãos, podem voltar para Roma, e provavelmente essa turma que tinha sido expulsa lá por volta do ano 49, que teve contato com Paulo em Éfeso, em Corinto, em toda a região da Ásia Menor, acabam agora, uma vez que muda o imperador, voltando para Roma. E é por isso, então, que Paulo conhece todo mundo. Mas se Paulo nunca tinha ido lá, como que ele conhece todas elas? Porque essa turma tinha saído de Roma, convivido com Paulo na região da Ásia Menor, em toda aquela região que ele plantava as igrejas. E aí depois, quando há a permissão para que os cristãos voltem, então esse povo volta. E aí nós vamos ter depois mais uma situação, né? Que é quando, um pouquinho mais à frente, nós estamos aqui por volta do ano 60 alguma coisa, um pouco 68, 69, se não me falha a memória, aí Nero põe fogo em Roma e fala que foram os cristãos. E aí então vem outra perseguição sobre os cristãos que estavam em Roma, inclusive matando muito cristão, e os imperadores fazendo lá o seu circo, usando inclusive os nossos irmãos como tochas, né, vivas, assim, colocando as pessoas em postes assim, jogando piche e pondo fogo para iluminar as ruas de Roma. Então essa situação. Nós estamos entre esses dois períodos. A primeira expulsão e o momento do retorno, e infelizmente isso ainda iria acontecer, se já não está acontecendo quando Paulo é preso e levado para Roma. Provavelmente isso ele já vai estar ali vivendo isso e vendo isso acontecer, cristãos sendo mortos ali em Roma por conta da situação de Nero, uma vez que a prisão de Paulo, alguns historiadores colocam que é bem próximo, se não na mesma época do acontecido. Tá certo? Então nós estamos aqui no finalzinho da carta aos Romanos, e essa questão histórica é importante para você entender por que Paulo conhecia tanta gente assim. Vamos dar uma relembrada aí. Nós vimos que a epístola de Paulo aos Romanos tem o objetivo de apresentar o trabalho missionário de Paulo e solicitar à igreja de Roma um apoio missionário para ele ir para onde mesmo? Para a Espanha. Esse era o desejo. E aí então ele usa os primeiros 11 capítulos para enfatizar a questão doutrinária. Por que ele tinha que ir para a Espanha? Por que ele tinha que pregar o evangelho para os gentios? E ele vai mostrar, olha, o evangelho é o poder da salvação para todos, tanto os judeus quanto os gentios. E os gentios estão condenados. Mas não só os gentios, os judeus também. E a única solução está em Cristo. Então a pregação do evangelho é a solução, né? E aí ele mostra que Deus, na sua grandeza, como a salvação depende de Deus, Deus tem eleitos espalhados por todo o mundo. E então a tarefa da igreja é justamente ir resgatar esses eleitos que Deus separou para a sua própria glória, espalhados pelo mundo inteiro. Feito isso, então, do capítulo 12 para frente, ele vai então demonstrar como que nós devemos viver. E o serviço a Deus, o testemunho, a postura diante da sociedade, o convívio fraternal, o amor fraternal. Então tudo isso é enfatizado por Paulo do capítulo 12 até o início aqui do capítulo 16. E a partir do verso 3 que nós lemos, começa a parte final da carta, que é a parte das saudações e de algumas explicações ou de algumas questões de última hora que Paulo, e não só Paulo, mas Tércio também acaba colocando, uma vez que Tércio foi justamente o secretário, né, que escreveu. Né? Se você observar aí o verso 22 do capítulo 16,
é dito assim: eu quem? Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Então, Paulo, como você sabe, tinha provavelmente um problema, né, de visão, tanto que ele fala em algumas das suas cartas, quando ele assina no final da sua carta, para comprovar que é ele que está mandando aquela carta, ele diz, veja, com grandes letras eu vos assino. Provavelmente ele fazia lá umas letras garrafais, porque a visão não auxiliava muito. Então, a partir desse momento, as cartas de Paulo sempre teve um secretário, sempre teve alguém que registrou que Paulo ia falar, escreve aí. E aí ia ditando e alguém ia escrevendo. No caso aqui de Romanos, Paulo deu um belo de um trabalho para Tércio, né? Para ele registrar, e aí Tércio no final aqui da saudação final ele vai se expressar. Então nós vemos essas divisões chamando a atenção aí para essa postura de vida como cristão. Uma vez que nós estamos pautados na doutrina correta, devemos viver também de modo correto em todas as áreas possíveis. Isso aqui nós já mencionamos em outras aulas, por isso que eu estou simplesmente passando aqui. Se você tiver interesse, é só procurar lá no playlist da nossa página lá do canal do YouTube lá para pegar a aula específica. A última que nós tratamos então foi aí sobre o compromisso missionário. E hoje nós vemos aqui Paulo do verso 3 ao verso 16 fazendo questão de expressar para a igreja de Roma o seu apoio aos líderes, aos seus cooperadores, e que de certa forma chamava atenção para a igreja também para esse apoio e para esse reconhecimento daqueles que têm servido no Senhor, né? Não só através da ajuda, como é o caso que nós de transição aqui, que é o caso de FEB, né? Mas também com respeito, incentivo àqueles que lideram. Depois, a sequência, nós vamos ver ainda mais algumas admoestações do verso 17 ao 20 e propriamente a despedida e a saudação final do verso 21 a 24, que nós vamos provavelmente tratar semana que vem e na outra ainda. Tá bom? Então vamos lá, o nosso foco hoje são os versos de 3 a 16. Na sequência então proposta aí pelo apóstolo Paulo, uma vez que fui alcançado pela graça de Deus, eu devo então viver para a glória do Senhor em todas as esferas da minha vida, em todos os meus relacionamentos e na minha atuação no serviço cristão. Sendo assim, quando eu demonstro apoio aos líderes, isso também reflete a minha fé. Quando você vai para as escrituras de um modo geral, corroborando com a postura e o ensinamento de Paulo, você vai ver em muitos lugares Paulo, o próprio apóstolo Paulo, como outros autores no Novo Testamento, falando dessa importância de respeito, de submissão, de seguir os guias. O autor aos Hebreus, né, vai nos últimos capítulos vai trazer uma palavra específica para que os crentes em Cristo apoiem e auxiliem o trabalho daqueles que o Senhor levantou como líderes, para que esses não façam o seu trabalho gemendo, não façam o seu trabalho com dificuldade, né, mas sim com alegria, sabendo que eles devem prestar contas diante de Deus pela alma de cada um. Então você tem vários ensinamentos da palavra do Senhor que apontam para essa postura de apoio, e de ajuda aos líderes, né? Mesmo porque Pedro vai falar isso também, mostrando a atenção que quando nós simplesmente nos levantamos como oposição para um líder que tem buscado servir ao Senhor com fidelidade, ninguém ganha, né? Todo mundo acaba perdendo, é um prejuízo geral. Então nós temos esse ensinamento. E Paulo vai refletir isso quando ele traz essa ordem, né? Há uma diferença aqui na expressão, se você observar aí no verso 3, você tem um imperativo, né? Paulo pedindo para a igreja saudar tal fulano. Então, saudai, uma ordem. E se você observar lá a partir do verso 21, que já é a saudação, aí muda-se o tempo verbal, né? Saúda-vos. Aí ele diz quem é daqui que está com Paulo escrevendo a carta que está mandando saudação para lá. Então veja que Paulo ordena a igreja a saudar os líderes que estão em Roma
e ele, obviamente, com essa ordem, faz a mesma forma, ele demonstra esse apoio para os líderes, mas essa ordem que ele dá, ó, saudai o fulano, saudai o Beltrano, saudai o Tertuliano, né? O Otaviano também, né? Só para perder a piada, né? Então saudai tudo isso, aquele, e aqueles que estão servindo com ele, a igreja que está na casa dele. Nós vamos chegar aqui, você vai observar que pelo menos em 3 momentos eles deixam claro que essas pessoas, Roma era muito grande, e havia vários locais de reuniões dos cristãos nessa cidade, na casa desses cristãos. E tem, pelo menos, são 5 situações que ele fala, mas pelo menos 3 de um modo claro, e em outras 2 situações que pode ser questionável, mas eu também acredito que refere-se a igrejas reunidas nessas casas. Nós vamos chegar lá. Então veja, Paulo dá uma ordem para a igreja de Roma, mostrando que o apoio aos líderes da igreja reflete a fé, reflete o entendimento da doutrina, reflete o temor a Deus, reflete uma fidelidade ao Senhor. E quando ele ordena para a igreja saudar tais pessoas, nomeando-as, ele também, ao mesmo tempo, mesmo sendo o líder, vamos dizer assim, maior ali, acaba apresentando e expressando esse cuidado também para com os cooperadores dele. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Nessa perícope aí, então, nós vemos a ordem do apoio aos líderes, né? Através não só da ajuda, do respeito, do incentivo, para que eles continuem a obra que estão fazendo. Então veja como que o apóstolo aí trabalha o tema dessa ordem para que a igreja saúde, né, os líderes. Então Paulo inicia o final da sua carta com saudações e reconhecimento dos seus irmãos cooperadores. Ele dá uma ordem e ao mesmo tempo implicitamente ele mesmo está saudando esses irmãos aí. E aí ele cita, né, a lista é longa, né? Então você tem Priscila e Áquila, que ele chama de cooperadores, e esse casal era bastante conhecido de Roma, né, onde eles habitaram, trabalharam ali muito tempo. Como eu disse, em 49 foram expulsos, aí trabalharam com Paulo em Efésios, em Coríntios, está registrado em Atos 18, né, o próprio capítulo inteiro, Atos 18, vai falar desse casal muito especial, com características de servos do Senhor, e que Paulo traz um detalhe aqui que Lucas não registra lá em Atos. A gente não sabe exatamente em que situação aconteceu, mas Paulo agradece, inclusive, a Priscila e Áquila, porque eles foram instrumentos arriscando a própria vida por causa de Paulo. Veja aí o que diz o verso 4. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então veja, Paulo pede para a igreja de Roma reconhecer essa liderança e ele mesmo os agradece, né? Então ele mesmo os saúda, ele mesmo demonstra apoio a esses líderes. Então, Priscila e Áquila, esse casal aí que tem uma história bonita dentro do ministério do próprio Paulo. Aí ele vai chamar a atenção, né, de vários outros nomes e trazendo algum detalhe sobre esse nome. Aí você tem Epênero, que ele chama de meu querido, que foi o primeiro convertido da Ásia, ele vai dizer aí, né? Verso de número 5, a segunda parte do verso, né? Saudai meu querido Epêneto. Eu pus Epênero ali, mas é T no final, está errado aqui na minha, Epêneto. Primícias da Ásia, ou seja, foi o primeiro convertido na Ásia. Depois ele cita no verso 6 Maria, que ele chama de cooperadora, né, que muito trabalhou por vós, inclusive mostrando que Maria provavelmente tenha sido uma das missionárias, das irmãs, que atuou para o fortalecimento da igreja de Roma. E aí o que Paulo está dizendo? Saudai ela trabalhou por vós, reconhecei o trabalho desses irmãos.
incentive esses irmãos. Então, como servos de Deus, né, nós vamos dizer que nós nunca estamos em competição, irmãos. Nós somos um corpo. E essa postura de cooperação sempre foi enfatizada na palavra. E Paulo faz questão aqui de chamar a atenção para a igreja de Roma, para reconhecer, inclusive, aquelas pessoas que até então eram anônimas, né? Mas que estavam servindo ao Senhor. O que mais ele diz aí? Aí ele põe mais um casal, propriamente, que no verso 7, Andrônico e Júnias, que são parentes de Paulo. Ele fala, meus parentes e companheiros de prisão e cooperadores. E aqui é uma situação interessante, porque no verso 7, nos é dito então, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre quem? Entre os apóstolos. Né? Aí eu pus lá entre parênteses que o termo apóstolo, nesse contexto já do final do período aqui do ministério de Paulo, era utilizado como sinônimo de missionários. Apóstolo é aquele que foi enviado. Não refere-se ao colégio apostólico, mesmo porque tinha alguém lá entre os 12 chamado Andrônico, Pedro, Tiago, João, Andrônico. Tinha um Andrônico lá, Bartolomeu, Andrônico? Não tinha. Então, na verdade, o termo apóstolo, já no contexto aqui do estabelecimento da igreja cristã, é apontado para todos aqueles que foram enviados para longe. O apóstolo é aquele que é enviado para longe, que é o mesmo termo hoje que nós usamos para missionários. Né? Então, Paulo coloca esse Andrônico e Júnias como missionários, alguém que foi enviado, né, para exercer um trabalho. E que, inclusive, ele cita aqui, ele faz questão de falar para a igreja de Roma, reconhece o trabalho desses caras, que esses caras estavam antes de Cristo, estavam em Cristo antes de mim. Provavelmente, esse casal aqui esteja entre os primeiros cristãos. Talvez não tenham conhecido o Senhor propriamente, porque se tivesse, Paulo certamente teria dito, né? Mas provavelmente esteja contado entre os crentes que se converteram de Atos 2 até Atos 8. Porque Paulo se converte em Atos 9. Então, em Atos 2 você tem ali quase 3.000 convertidos numa tacada só. Depois você tem os convertidos de Samaria, né? E aí depois você vem a conversão de Paulo. Então, provavelmente, esses irmãos aqui estão contados entre os primeiros convertidos aí depois do Pentecoste. Se eles tivessem vivido com Cristo, certamente Paulo teria mencionado, porque ele faz isso quando vê e fala os apóstolos que serviram o Senhor. Eu como temporão, ele faz essa conexão com os apóstolos do colégio apostólico, ele como um apóstolo temporão, e faz dos outros crentes que viveram ali com os primeiros cristãos, talvez os primeiros convertidos, é desse modo que ele os identifica. Estavam em Cristo antes de mim. Tudo bem? Então, veja, Paulo está chamando a atenção para a igreja reconhecer o trabalho ministerial desses líderes que estavam servindo ao Senhor de uma maneira dura e por longo tempo. Se Paulo tinha aqui mais de 30 anos de ministério, Andrônico e Júnias, ou era um pouco igual, com a diferença pequena, ou tinha alguns anos a mais. Ok? Então, tudo isso indica, irmãos, a importância que o apóstolo dá a reconhecimento dos seus cooperadores e, ao mesmo tempo, da indicação que ele aponta para que a igreja também assim o faça. Depois, verso 8, Amplia-tu, que ele chama de meu amigo, meu dileto amigo no Senhor. Veja que ele sempre tem uma palavra de carinho, ele sempre tem uma palavra de ânimo, um jeito carinhoso de chamar essas pessoas, né? Na sequência aí, ele vai pôr Urbano, que ele chama de cooperador, e junto com Urbano, e também o meu amado Estaques. Ok? Então, ele chama de cooperador, que é a ideia de que estão trabalhando na mesma causa.
E esse termo cooperador é importante porque é a ênfase que Paulo quer dizer. Nós somos todos cooperadores uns dos outros e de Deus. Que é o que ele vai falar lá em 1 Coríntios, né? Nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, cooperadores de Deus. Essa é a ideia que ele quer passar para a igreja. Ninguém está aqui para competir, mas estamos aqui para crescer juntos e para instruirmos uns aos outros juntos e tudo mais. Alguém perguntou aí, né, no pastor, que o curso de liderança que está sendo dado, ensinando a pregar. Pastor, o senhor está dando, como é que fala? O senhor está ensinando outros irmãos a pregar, o senhor não fica com medo de alguém começar a pregar melhor que o senhor? Eu falei, não, eu espero que isso aconteça. Eu espero que isso aconteça. Porque nós somos um corpo. Eu estou precisando tirar férias. Meu corpo já está dando alguns sinais e os irmãos estão percebendo isso. Já faz 9 anos que eu não tiro férias. E eu preciso que a igreja esteja preparada para pelo menos dar uma folguinha para o pastor lá. Né, para pelo menos desligar um período para depois voltar com todo o gás novamente. Então, não somos competidores. E se porventura tivermos desse curso pessoas que pegam a metodologia e se tornam pregadores melhores do que eu vou louvar o Senhor por isso. Essa é a intenção. Você vê que eu dou dicas assim, as mais daquelas de 25 anos que eu fui lapidando durante a minha vida como pastor, para que você pegue as minúcias e possa fazer o melhor para o Senhor. Por quê? Porque a igreja não anda só com um líder, ela precisa de pessoas envolvidas. Olha a lista que Paulo apresenta. E olha que não era só esses. Esse aqui é que Paulo conhece e que porventura estavam em Roma. E por isso ele manda a igreja de Roma reconhecê-los. E os outros tantos? Mesmo Timóteo, Lucas, Tito, né, que não estão aqui na lista, que estavam lá com Paulo, e tantos outros, mesmo antes, né, ele fala da Febe, lá em Filipenses ele cita outros irmãos. Se você for pegar a lista dos nomes que Paulo cita, você vai falar, puxa vida, quanta gente, e que era cooperador de Paulo, muita coisa do que Paulo fez, inclusive ele diz aqui que as igrejas dos gentios deveriam agradecer a Deus pela vida de Priscila e Áquila, porque se Priscila e Áquila não tivessem feito o que fizeram por Paulo, Paulo talvez estaria morto, e aí então muitos dos ensinamentos de Paulo nós não teríamos. Essa é a ideia que ele apresenta para Priscila. Então a ideia de que somos um corpo, somos cooperadores, nós temos que estar preparando uns aos outros para servir ao Senhor dentro do dom, obviamente que o próprio Deus concede a cada um de nós, mas para fazer da melhor maneira possível. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá, o que mais? Deixa eu aproveitar aqui e já chamar a sua atenção para algumas expressões, né? Em relação a Priscila e Áquila, lá no verso 5, o verso 5 diz assim, saudai igualmente quem? A igreja que se reúne na casa deles. Na casa de quem? De Priscila e Áquila. Então, provavelmente, Roma muito grande, havia a casa de Priscila e Áquila, e ali um grupo de cristãos se reunia na casa deles. Naquela época, em especial em Roma, os cristãos não podiam construir os seus templos. Os pagãos podiam, mas o cristão não. Tem um filme de Paulo, né? Eu vi. Verdade. Inclusive você colocou lá, né? Citou, quem tiver acesso, irmãos, no Netflix, né? Netflix, Paulo, tem um filme lá, Paulo, procura lá que você vai ver. É um carecão lá, um senhorzão meio carecão, que já é o final da vida de Paulo. Então, traz alguns detalhes históricos muito legais, muito interessante. Isso, tem Priscila e Áquila estão lá. O texto ele não trata desses outros todos aqui, né, mas foca ali Priscila e Áquila e Lucas, né, que foi lá inclusive para escrever a carta, a última carta, que era a carta que seria enviada para Timóteo.
Foi Jesus, né? É. Foi muito legal. Se você tiver acesso ao Netflix, procura lá Paulo, o apóstolo, não sei das quantas, não vou saber o título. O Léo, inclusive, pôs indicou lá no grupo. Vale a pena para você ter essa ideia de todos esses cooperadores e do momento histórico que eles estavam ali. O filme já aponta que o fato de Nero ter colocado fogo em Roma já tinha acontecido quando dessa prisão. Aqui de Romanos ainda não. Paulo estava indo para Jerusalém, levar a doação. Lá em Jerusalém ele é preso e levado até Roma. Aí provavelmente tudo acontece nesse período. Né? Paulo preso, enquanto Paulo estava preso lá, aconteceu o episódio lá de Nero ter colocado fogo. E mostra também da perseguição, né? É. Tá, então é algo historicamente interessante para você assistir para reforçar a nossa aula aqui. Obrigado, Léo, por ter lembrado. Então vamos lá, irmãos. Veja que havia uma igreja reunida na casa dele. Na casa de Áquila e Priscila. Tudo bem? Eram líderes, eram servos. Aí agora voltando de novo aqui, no verso 10, né, nós temos: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Então, veja, Apeles é um cooperador, por isso que ele põe como aprovado em Cristo, e Aristóbulo, ele diz: saudai os da casa de Aristóbulo. Esse termo, e o termo aqui do verso 11, saudai meu parente Herodião, e saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Então, esse termo que é traduzido aqui, os da casa, alguns teólogos vão trabalhar como se fosse a mesma ideia do verso 5. Ó, os irmãos que se reúnem na casa do Aristóbulo. Os irmãos que se reúnem na casa de Herodião. Outros vão dizer que essas duas expressões não estão apontando para uma igreja que se reunia lá, mas que toda a família era crente. Seja lá qual for a nossa interpretação, porque é uma distinção quando ele usa o termo igreja e quando ele usa a ideia de casa, independente disso, o que ele está fazendo é, ó, na casa do fulano todos são crentes, todos se reúnem ali para adorar o Senhor, tal, tudo mais. Tá? Eu não desprezo essa interpretação da possibilidade simplesmente de que seja a família de crentes, e também não desprezo a possibilidade que tenha uma igreja se reunindo lá com eles. Eu teria problema nenhum. Porque você vê que em outros casos, Paulo também vai fazer isso. Quer ver? Só para caminhar um pouquinho, verso 14. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Provavelmente aqui sim, eles citam nome por nome, inclusive que dá a entender que são de uma mesma família e que essa família recebe pessoas para se congregar na casa deles, se reúnem com eles. Tudo bem? Verso seguinte, o verso 15. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas. Provavelmente Filólogo e Júlia. Vamos lá, pai e mãe. E aí você tem o Nereu e a sua irmã, que é Olimpas. E todos os santos que se reúnem com eles. É lógico que isso aqui é uma suposição minha, mas pela construção é o que me conduz a entender. Mesmo que não seja, a ideia então, você tem uma família, e essa família recebe santos, recebem crentes. Santos aqui é sinônimo de crentes em Cristo. Todos os crentes em Cristo são santos, né, na visão da palavra do Senhor. Então, os santos que se reúnem na casa dele. Então, os crentes em Cristo que se reúnem na casa desses irmãos. Então, você tem aqui o verso 15, o verso 14, o verso 11, o verso 10 e o verso 5, que apresenta essa possibilidade de pelo menos 5 casas dentro da cidade de Roma, onde haviam grupos de irmãos se reunindo para adorar, onde eram igrejas. Se você desprezar o verso 10 e o verso 11, você tem pelo menos 3 citações de 3 igrejas dentro da cidade de Roma. Então veja, uma cidade grande proporcionava você ter vários locais para se reunir, uma vez que os cristãos não tinham a oportunidade de construir ainda os seus templos. Então as casas
eram os locais que acabavam acolhendo os crentes para adorar o Senhor. Tudo bem? Beleza. E assim, ele vai citando, então, Trifena, Trifosa, Pérside, Rufo. E esse Rufo aqui, ele mostra um carinho, ele não cita o nome da mãe, né? Mas ele diz, no verso 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ele não cita o nome da mãe, porque muito provavelmente Rufo era uma pessoa muito conhecida da igreja, de todos os crentes de Roma. Né? E aí então, falar de Rufo e da sua mãe eram personagens conhecidos dentro da igreja. Geralmente, na comunidade de crentes, geralmente sempre tem aquela pessoa que se destaca de todo mundo. Né? Você fala do fulano, todo mundo, é o fulano. Não é assim? Todo mundo conhece. Então, e falar talvez aqueles que são próximos dele, todo mundo também tem o conhecimento. Tá certo? Mas todos, veja, irmãos, eu quero te enfatizar que para todos aqueles que Paulo pede e chama a atenção da igreja, dos crentes de Roma, reconhecer o apoio a essa liderança, ele faz questão de apresentar alguma expressão, algum ponto que relevante, né, da obra e do cuidado. Né? Assim ele faz com todos os demais aí, que também, em especial esses dois grupos últimos aí, que tinham igreja na sua casa. E para mostrar ainda mais essa questão da fraternidade, do carinho, né, do modo gentil de lidar com os crentes, em especial com os líderes, o verso 16 termina: saudai-vos uns aos outros com o beijo santo, o ósculo santo. Tá? Era uma prática comum da igreja da cristandade. Então, esse beijo santo. E veja que há aqui o adjetivo santo, né, para classificar esse beijo, porque você tem na Bíblia alguns beijos que não são santos, né? O beijo de Judas, por exemplo. Você vê que dentro da cultura oriental, essa questão do beijar é uma demonstração de carinho, mas Paulo faz questão, já que a prática cultural é o beijo, que seja um beijo santo, não falso, igual o beijo de Judas. Não, né, com segundas intenções, mas seja um beijo sincero. Porque era da questão cultural deles. Pastor, o beijo então é uma obrigação do cristão? Não, não é. É uma questão dentro da questão cultural. Você não tem uma ordem. Então, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, olha, que nós nos cumprimentemos com fidelidade, com santidade, com verdade em nosso coração. Né? Cumprimentai os irmãos uns aos outros com fidelidade, com santidade. Essa é a ideia. Tá? É aquela sensação, já vem o fulano lá. Aí na hora, oi meu irmão, graça e paz. Rapaz, não tem nada mais falso nesse tal desse graça e paz. Misericórdia. A pessoa desce a lenha no irmão a vida inteira, na hora que chega, ai, graça e paz, meu irmão, graça e paz. Aí a pessoa, não sei como tem coragem de vir na igreja. Acabou de dar a graça e a paz pro cara, e nas costas desce a lenha. Né? Então, hoje, se a gente fosse trazer para a realidade, cumprimente com verdade. Se você tem que exortar o irmão, então o exorte, se for o caso. Mas não usa de falsidade nesse graça e paz, paz e graça. Aí cada um inventa um negócio aí e tal. Né? Às vezes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite acaba sendo muito mais sincero do que um graça e paz. Né? Então, tome cuidado com esse negócio. Não é que eu estou falando que é proibido, não. Eu cumprimento muito gente, graças e paz, irmão, Deus abençoe. Mas isso tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Tá bom? Então, o que nós podemos aprender aqui de um modo especial com toda essa lista, né? Nós vemos aí que Paulo cita 26 nomes e 27 pessoas, considerando a mãe de Rufo, que ele não dá um nome, mas 26 nomes e mais a mãe de Rufo nessa lista. E que aponta para alguns princípios, né, do trato do apóstolo. Primeira coisa que eu quero reforçar, já falei, mas vamos reforçar, é o reconhecimento pessoal. A igreja é um corpo, mas cada parte é importante. E Paulo
tem esse reconhecimento. Lá em Coríntios, quando ele faz a analogia do corpo, diz, ó, quando uma parte, por menor que seja, sofre, todo o corpo sofre com ele. Então, por mais simples que seja a atuação de um irmão na igreja, Paulo, com essa postura que ele apresenta aqui, ele mostra que existe sim, e deve existir, uma inclinação da igreja em reconhecer todo e cada irmão como importante para aquela comunidade. E viver dentro dessa fraternidade. Né? Sabendo que o Senhor é quem tem nos fortalecido a todos. Então, a igreja lida com pessoas, com indivíduos. Indivíduos que foram alvos do amor de Deus e preciosos no convívio fraternal. Muitas vezes a pessoa não exerce um ministério, talvez de grande repercussão, mas é aquela pessoa essencial para que o trabalho ande, irmãos. Que sustenta ali em oração, que às vezes sustenta com a sua oferta, que sustenta com a sua presença. Né? Então você tem aí situações muitas vezes em comunidades que o foco não é a fraternidade, é o sucesso da própria comunidade, que o número não importa. Né? Você vê esse reconhecimento pessoal, Paulo chamando cada um pelo nome. Uma vez estava em São Paulo, uma reunião da APMT, e nós estávamos no Mackenzie, e aí, por conta das nossas reuniões, num momento de intervalo lá, a gente acabou tendo um intercâmbio com um grupo de pastores que estava fazendo um curso de mestrado lá, um módulo de mestrado. Então, nos momentos livres, a gente ficava no mesmo hotel, então tinha um momento de convívio. E aí, estava eu, reverendo Obed Júnior, que era na época era pastor lá em Brasília, antes de vir para a Junta de Missões Nacionais, e ali, tomando café, ele encontrou um amigo da época do seminário e chamou esse cara. Eu não vou me lembrar o nome desse cara. E esse pastor então se sentou lá na nossa mesa, tomando café. E aí, fulano, como que você está? Me apresentou, aquela coisa toda. Como que você está? Onde você está? O que você está fazendo? Eu falei, cara, eu não estou pastoreando mais. Eu estou dedicando só a vida acadêmica. Aí o cara falou assim, mas por que, cara? Nossa, tantos anos. Ele falou assim, eu descobri uma coisa. Eu não sei o nome desse cara, mas esse cara me influenciou que você não faz ideia. Ele pegou e falou assim, eu descobri que um pastor que não consegue gravar o nome das ovelhas, ele não serve para ser pastor. Se você não sabe o nome daquele por quem você está vivendo e pastoreando, irmãos, como que você vai pastorear? Você chama todo mundo de irmão. Ô, meu irmão, ô, minha irmã, ô, varão, ô, santo, ô, queridão. Tem pastor que só faz isso. Você pergunta o nome como que chama esse irmão? Assim, fala, a igreja tem 300, você acha que eu vou ficar lembrando o nome de todo mundo? Não, é irmão. Tem pastor que faz isso. Como que esse cara vai pastorear? Essa fala desse cara era um japonês. Talvez amanhã depois o Obedes, se ele ficar sabendo, quem sabe eu entro em contato com o Obedes para ver se ele lembra da situação e me dá o nome desse cara. Mas essa fala desse cara fez eu olhar para o meu ministério e falar assim, eu sempre dei ênfase nesse negócio, mas de fato, isso é algo muito importante. Eu posso às vezes esquecer a fisionomia da pessoa, mas o nome eu faço muita questão de gravar. E não é gostoso quando a pessoa te chama pelo nome? Desde o primeiro dia eu tento gravar aquele nome, porque depois eu já oro. Senhor, fulano teve aqui, isso aqui. Me permita usar o seu exemplo, Ronaldo. O Ronaldo esteve aqui na quarta-feira, nos conhecemos, tarará. Aí no domingo ele apareceu, eu já estava falando dos visitantes aqui, eu já falei, está chegando o Ronaldo. Aí o Ronaldo falou, mas o cara não esqueceu do meu nome. Já orei pelo Ronaldo, entendeu?
Se você não tem condição de guardar o nome das pessoas, de ter esse reconhecimento pessoal, quanto tempo nós ficamos sem ver, Cleito? Meses. Mais de um ano. Aí de repente estou aqui mexendo, não sei o que, eu olho para Cleiton, foi? Você lembra do meu nome? Então, são detalhes, irmãos. E que Paulo fazia questão de chamar os seus cooperadores pelo nome. A igreja, ela precisa ter esse grau de intimidade, de conhecer as pessoas pelos nomes. Por que eu coloco lá no aniversariante o nome completo, até a data do nascimento? Meu pastor, não põe não, porque os caras ficam fazendo conta quantos anos eu tenho. Não, mas é essa intimidade que eu quero saber. Nossa, o fulano tem 80, já está bonitão. Não é assim? Ou então falando, nossa, o pastor fez 46. Cara, todo dia a vida foi dura para ele, hein? Não tem problema. Mas isso faz parte da família. Isso faz parte da intimidade. E a igreja é isso. A igreja é uma família. E Paulo ensina isso. Ter esse reconhecimento pessoal. Né? Essa ideia do convívio fraternal. Paulo chama pelo nome e conhece particularidades de cada um deles. O fulano que me ajudou, que arriscou a vida por mim. O Beltrano, meu companheiro de prisão. O fulano, meu parente. O outro, meu amigo em Cristo. Ou seja, ele tem detalhes, ele tem memória com essas pessoas. Isso mostra para a igreja de Roma que a igreja ela precisa viver a vida fraternal no mais profundo do que for possível. Paulinho. Só para que os irmãos da internet saibam, Paulinho, né, eu nem falando, que muitas vezes nós temos hoje muitos pastores, muitos líderes que dão ênfase só às questões doutrinárias, né, as questões acadêmicas, mas que não trata com a igreja. É importante, irmãos, você ter pessoas que se dedicam à questão acadêmica, aos títulos, inclusive, que tenham mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, para sempre trazer princípios de manutenção da doutrina da igreja. Não, é importante. Só que o dia a dia, o seu crescimento e a sua manutenção espiritual não é sustentada pelos pastores palestrantes. Mas é o cara que vai caminhar contigo no dia a dia. É o cara que sabe o teu nome. É o cara que sabe as particularidades. E a liderança da igreja, né, nós que estamos aí trabalhando com a formação no curso de liderança, esse que é o grande diferencial de um grande líder na igreja. E é a fala daquele pastor lá, que eu não sei nem o nome, mas que é fantástico. Eu descobri que eu não posso ser pastor se eu não consigo guardar o nome das minhas ovelhas. E aí ele então, de uma maneira justa, de uma maneira fiel, Senhor, eu quero continuar servindo ao Senhor. Qual que é o dom que o Senhor me deu? O dom de mestre. Então eu vou seguir na área acadêmica. Tudo bem, e que Deus o abençoe. E que seja pastor itinerante, palestrante, escritor de livros, para abençoar a igreja, tudo bem. Mas tem muito pastor que às vezes mantém a vida pastoral, só que tem uma inclinação totalmente acadêmica, e aí vai fazer isso que vocês estão falando, só vai dar ênfase na questão doutrinal, e as pessoas, eles vão deixando de lado. Paulo ensina para a igreja de Roma que a igreja é família. E que é preciso você ter esse reconhecimento pessoal. Nós vemos aqui o trato pastoral de Paulo e a sua habilidade no relacionamento interpessoal. Para caminhar mais um pouco, o segundo ponto que nós vemos aí dos princípios de Paulo, que fica transparecidos aqui no escrito
do capítulo 16, do verso 3 até o 16, é o reconhecimento ministerial. Ele não só tem um trato com a pessoa, mas ele tem um trato com a utilidade da pessoa. Ele tem um reconhecimento por aquilo que ela fez. A Maria, que muito fez, muito trabalhou por vós. Rufo e a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim, que tem a ideia que tem acolhido ele. Priscila e Áquila, que inclusive se colocaram a cabeça a prêmio por minha causa. O fulano que tem uma igreja que se reúne na casa dele. Então não só esse reconhecimento pessoal, essa intimidade individual da pessoa pessoal, mas também o reconhecimento ministerial. Paulo faz questão. O fulano, né, tem agido nessa área. Irmãos, isso é essencial, que legal. Fulano, você não está aqui louvando, exaltando a pessoa, mas é o reconhecimento da atividade. A igreja precisa disso. E aí, com isso, você traz uma maturidade em relação à inveja e à soberba. Porque muitas vezes, para fugir da inveja e da soberba, então ninguém fala nada de ninguém. Ninguém reconhece o ministério de ninguém. Não, porque eu estou aqui para louvar a Deus, não estou aqui para louvar... Você não está louvando, você está trazendo o reconhecimento de que a obra que o cara está fazendo é relevante e importante. E Paulo faz isso com detalhe e com sabedoria, para não gerar soberba no coração dessas pessoas, mas ao mesmo tempo para mostrar para a igreja que a igreja tem a obrigação de reconhecer esses ministérios. De reconhecer essa questão. Por exemplo, nós chegamos aqui todo domingo e está sempre limpinho, cheiroso a igreja. Tem irmãs que estão vindo aqui aos sábados para fazer essa limpeza. Tem sempre papel no banheiro, o lixo é sempre retirado. Isso não acontece de modo miraculoso. Chegamos na igreja e estava tudo limpo. Chegamos na igreja e os lixos foram retirados. Alguém fez isso. E esse trabalho é um trabalho que é essencial. Imagine se ninguém fizesse isso. Toda essa estrutura que a gente ainda tem muita coisa para fazer? Tem, mas pessoas investiram e gastaram tempo e recursos aqui. O pessoal trabalhava de dia, vinha à noite. Esse dia eu estava vendo lá as fotos no grupo do Mutirão, porque tem um grupo específico do Mutirão que a gente ia pondo a sequência das fotos. Desistir de tanta foto que tem, de tanta coisa que já foi feito. E não faz nem um ano ainda, porque nós começamos propriamente aqui em setembro. Nós assinamos o contrato aqui na última semana de agosto. E começamos a fazer alguma coisa aqui em setembro. Quer dizer, não tem nem um ano. Sinceridade, irmão, se você está no grupo Mutirão lá, faz um teste lá para você. Você vai cansar de tanta foto. E de tantos irmãos. Em várias áreas. Esse reconhecimento, Paulo diz, olha, isso é importante. Paulo faz esse reconhecimento. Então, geralmente, as citações que Paulo faz das pessoas vêm acompanhada de um elogio, ou de um reconhecimento da utilidade, da importância do líder mencionado. A formação de liderança, irmãos, e a alocação ministerial sempre foi uma marca no ministério de Paulo. Tanto que ele chega para Tito e fala, Tito, coloca as coisas em ordem, e estabelece presbíteros aí. Para Timóteo, a mesma coisa. Nós precisamos de pessoas engajadas em várias áreas, em vários tipos de ministério, para que a igreja ande. Esse reconhecimento ministerial é uma marca do trabalho missionário e ministerial do próprio apóstolo Paulo. Obviamente que ele aprendeu isso com Barnabé, né? Você que conhece um pouco da história de Paulo, Paulo se converte lá em Atos 9, começa ali já a pregar o evangelho, só que ele vai para Tarso, e ele fica lá há anos. E quem que vai buscá-lo? Barnabé.
Não, cara, isso é importante. Vamos lá para a igreja de Antioquia lá, os caras estão fazendo um colegiado, tem profetas, mestres, você vai ser importante ali. É Barnabé que vai lá e insere Paulo dentro desse contexto da liderança cristã da época. E da mesma forma que alguém foi lá e preparou e trouxe ele para os apóstolos, para os demais apóstolos, para o convívio, para o reconhecimento da igreja, para que a igreja pudesse enviá-lo como apóstolo dos gentios, Paulo coloca isso como uma marca registrada do seu ministério. Aonde ele passa, ele faz discípulos e prepara líderes para aquela igreja. E prepara líderes para o seu próprio colegiado. Timóteo, Tito, Áquila, Priscila. Veja, e ensina essas pessoas a fazer a mesma coisa. Quando você chega lá em Atos 18, você pega o texto que fala de Áquila e Priscila, nós temos ali Apolo, que era um pregador eloquente, batista, porque só conhecia o batismo de João Batista, só o de imersão. E aí, o que Priscila e Áquila fizeram com eles? Opa, explicaram melhor o caminho do Senhor. Tanto que Paulo encontra alguns discípulos que provavelmente foram evangelizados por Apolo, que tinham sido batizados somente no batismo de João e que não conheciam o batismo de Jesus. E aí Paulo aplica o batismo que Jesus instituiu, que é diferente do batismo de João. Então você vê ali, e quem que ensinou Apolo sobre isso? Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila ouviram isso de quem? De Paulo. Veja, essa formação de liderança e ministerial. A igreja ela precisa estar atuante nisso. Aí quando você chega para a igreja e fala, nós vamos fazer um curso de dons. Dons e ministério. E você coloca o seu tripé ministerial pautado em algumas questões fundamentais. E a igreja fala, não queremos isso não. Então você vai ser o quê? Só espectador? Aqui é uma casa de show e você vem assistir o palhaço aqui todo domingo? Não é isso. A igreja não é uma casa de show. Não é um espetáculo. Você não vem assistir o culto, você vem prestar. Você faz parte disso. E isso fica claro no ministério de Paulo, né, e de toda a igreja, toda a Bíblia, de um modo geral. E Paulo aplica isso de uma maneira muito clara. Ele chega para fazer discípulos e preparar as pessoas para a atividade ministerial. Então ele aprende com Barnabé e aplica esse mesmo princípio com todos aqueles que o Senhor lhe deu como cooperador. Isso aponta, irmãos, para a disposição de cada um. Nós somos chamados para servir, inclusive recebendo a igreja em sua própria casa, como era o contexto de muitos desses aqui que ele cita. O ministério desses aqui, de muitos desses, era tão somente ser hospedeiro da igreja. Que bom. Significava que ele que pregava, que ele que fazia isso? Não, tinha outros irmãos que faziam isso, mas todos estavam envolvidos com o mesmo projeto. E havia um reconhecimento ministerial. Todos são importantes. Cada parte do corpo é importante para a edificação comum de todos. E para encerrar, irmãos, o terceiro ponto aí, era um incentivo à fraternidade. Saúda o líder, mas também a igreja que se reúne na casa dele. Não é só aqueles que estão exercendo um ministério de liderança, mas a todos aqueles que fazem parte da igreja. Essa fraternidade, ela é incentivada por Paulo. Tanto que no último versículo ele diz, olha, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, que era a expressão cultural de maior intimidade e fraternidade daquele povo. Então, o reconhecimento, ou o incentivo aí à fraternidade, é mais um dos princípios que nós vemos aqui em Paulo. O exemplo de Paulo, os elogios e agradecimentos manifestados indicam esse grande incentivo aos demais líderes. Da mesma forma que Paulo diz para a igreja reconhecer, e que Paulo reconhece, né, a importância de cada líder e da sua utilidade, isso acaba ensinando para esses líderes fazer a mesma coisa com outros. O carinho, o amor fraternal, a demonstração de respeito e gratidão devem ser vistos no convívio da igreja. Isso é importante.
Paulo então incentiva com o seu exemplo a igreja de Roma a reconhecer e tratar com amor todos os líderes, os missionários, como era o caso de Febe, né, que estava sendo enviada para lá nos versos anteriores, que nós tratamos a semana passada, e os próprios crentes, os próprios santos, os próprios eleitos, os próprios demais membros da igreja do Senhor. Tem igreja que você vai, que a pessoa entra e vai embora, ninguém conhece ninguém. Em especial essas comunidades, o pilar dessa comunidade não é o convívio fraternal. No máximo, é o convívio fraternal seccionado. Que é essa inclinação dos pequenos grupos. Que na verdade é um grande tiro no pé. Sabe por quê? Porque você cria milhares de igrejas dentro de uma igreja, de uma denominação. Você tem uma igreja de 1000 membros, você tem lá 200 pequenos grupos. Tudo dividido. Cada um ensinando um negócio diferente do outro. Ah, mas o tema é o mesmo, tá? Mas não foi preparado liderança. Aí veio um cara que veio do espiritismo, ele enfia coisa do espiritismo no pequeno grupo dele. Veio um cara que veio, sei lá o cara é feminista. A irmãzinha lá é feminista e ela vai pegar no grupo lá, vai enfiar feminismo na cabeça das irmãs do pequeno grupo. O outro lá tem tendência homossexual, vai enfiar não sei o que de defesa LGBT no pequeno grupo dele. E na hora que você reúne esse negócio, o que você tem? Uma coxa de retalho que não dá certo nunca. E que na hora que vai tratar como igreja, explode, porque cada um defende um negócio diferente, um cristianismo diferente, uma prática diferente, uma postura diferente. A igreja, ela é incentivada a viver como um só corpo. Você faz assim, usando a analogia de Paulo. Rapaz, eu preciso dar uma fortalecida nos músculos. Então eu vou arrancar esse braço, vou deixar na academia, enquanto esse aqui eu vou pôr para trabalhar. Essa perna aqui eu vou levar para natação. É assim que você faz? Não, meu amigo, você tem que ir o todo, em todo lugar, fazendo tudo. Mesmo que você tenha atividades para fortalecer grupos de convívio, que dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil são as sociedades internas, a SAF, a UPH, a UMP, a UPA, tudo mais, mas esses grupos de convívio têm um objetivo único: fortalecer a igreja. Porque se o objetivo for fortalecer o grupo em detrimento da igreja, você cria divisão. E esse não é o objetivo da igreja. Então Paulo enfatiza sempre essa ideia da fraternidade. Ó, os que estão reunidos, ó, os que estão na sua casa, ó, Então, essa é a postura que a igreja tem que ter. Aí quando vem essas estratégias, que eu até entendo que são interessantes na perspectiva do alcançar, talvez, as pessoas, porque lá no pequeno grupo do bairro tal, eu vou convidar os vizinhos, vou convidar os familiares, então é a oportunidade do cara conhecer a igreja. Meu amigo, se ele não estiver disposto a vir no lugar reservado para a igreja se reunir, ele vai ser rato de pequeno grupo. Você só vai ver o cara no pequeno grupo. E o pequeno grupo vai acabar sendo um trabalho paralelo à igreja, que deveria ser o foco. Fraternidade. Não dá para você deixar um braço em tal lugar, um braço em outro lugar, uma perna em tal lugar. Não, é todo mundo junto. Agora, como que eu faço para que as pessoas se conheçam? Convívio. A igreja, ela tem que ter os seus convívios sociais. Atividades, acampamentos, congressos, mesmo que sejam congressos seccionados em interesses, congresso para jovem, congresso para não sei o quê, congresso para casal, parará. Mas com o passar do tempo você vai gerando convívio. E aí as coisas vão acontecendo. Era assim que a igreja funcionava, e é assim que a igreja tem que funcionar. Tudo bem até aqui, irmãos? Concluindo, não estamos em competição. E às vezes o pequeno grupo faz isso, né?
Nossa, porque no grupo do bairro tal, nossa, é legal. Ah, daqui tá mirrado. Aqui. Vamos lá pro nosso. Vamos lá pro nosso. Não é uma mesma igreja, cara? Nós não estamos em competição, mas sim em cooperação. Se você olhar lá para 1 Coríntios 3, eu convido você a abrir aí, só virar aí algumas páginas. Nós temos um problema sério com a igreja de Corinto, que era justamente a divisão. Paulo vai dizer assim, ó: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou do pequeno grupo tal, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo a homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A igreja ela precisa estar ciente disso, irmãos. E que quanto mais líderes tiver, melhor para esta igreja, mais ela vai ser bem servida. Isso não é perigo para a igreja. Quanto mais pessoas preparadas para estar atuando em várias e distintas áreas ministeriais, melhor. E nós precisamos disso. Quanto mais pessoas estiverem capacitadas a instruir umas às outras e pastorear umas às outras, mais feliz essa igreja será. Porque não ficará tudo na dependência de uma única pessoa. Então nós vemos aqui Paulo exortando, inclusive, sobre os fatos que geram a divisão na igreja, né? Ele vai dizer, verso 1 aí. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Essa divisão, essas secções, eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, isso mostra carnalidade, isso gera divisão na igreja. Vai chegar um momento aqui que nós vamos ter a escala, e ele fala, quem vai pregar hoje? Hoje é o fulano de tal. Então não vou não. Mas peraí, você é de quem, meu amigo? Você é de Paulo? Você é de Apolo? Nós somos um corpo. E quando tem ciúmes, tem contendas, é característica de carnalidade. Isso gera divisão. Outra coisa que ele fala que gera divisão ali, como crianças em Cristo. Eu não vos dei leite de beber, ou melhor, leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Ou veja, havia uma imaturidade, eles eram crianças, eles não tinham substância para receber um alimento sólido. Paulo tinha que ficar dando leitinho. Ou como ele diz no final do verso 1, né, como crianças em Cristo. Verso 3, havendo ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, a carnalidade, e andais segundo o homem, ou seja, segundo a sua infantilidade, a sua imaturidade. Isso gera divisão na igreja. E a terceira é a competitividade. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, pronto, já houve divisão, é competição. E aí ele enfatiza, nós somos cooperadores. Cooperadores de Deus. Por isso, a carnalidade, a imaturidade, a competitividade tem que ser deixada de lado. A igreja é um só, nós estamos aqui para engrandecer, e o Senhor vai usar a igreja, inclusive, para nos moldar. E depois nós teremos eleições para presbíteros e diáconos. Todos vão ser eleitos? Não.
Ah, tem 30 homens concorrendo, pastor. Elegeu lá 4 presbíteros e 5 diáconos, que seja. E os outros? Não foi, tudo bem. Deus vai tratar com você. Às vezes até quando a igreja não confirma aquilo que você acha que tem que ser, faz parte do seu crescimento espiritual. Isso vai fazer com que você vai deixar de servir a Deus? Não, talvez você vai servir como um professor, você vai servir como um monitor de uma das sociedades internas, você vai servir como simplesmente aquele que vai estar aqui ajudando, fazendo alguma coisa, independente do título. Isso é maturidade, isso é espiritualidade, isso é noção de cooperação. E é isso que a igreja tem que ser. E era isso que Paulo queria que a igreja de Roma tivesse. Paulo aqui em Romanos então ensina que a afeição santa, simbolizada no ósculo santo, né, o beijo, o cumprimento fraternal, demonstra que uma igreja unida e madura reconhece individualmente a importância dos seus líderes. Paulo tem a sua importância, Apolo tem a sua importância, um plantou, o outro regou. Mas a maior importância é de quem? É de Deus, porque Deus é quem dá o crescimento. Quando comparado com Deus, nenhuma das nossas funções tem valor. Mas o que Paulo vai dizer é que, independente disso, como indivíduo você plantou, olha que bom, você vai receber o seu galardão. Você não vai ficar sem receber o seu galardão por causa disso. Mas você tem que fazer isso com maturidade, com espiritualidade, com visão de cooperação e nunca de competição. Então ele reconhece que individualmente a importância dos seus líderes, a sua utilidade ministerial. Porque, afinal de contas, somos todos cooperadores de Deus. Esse tem que ser o padrão que a igreja tem que buscar e que Paulo incentiva a igreja de Roma também buscar. Dúvidas, irmãos? Ou alguma colaboração? Questão do ósculo santo, mas que dentro da nossa cultura trouxe mais problema do que solução. Tem algumas comunidades que usam, né, essa ideia do beijo santo, mas dentro da cultura latina, esse negócio não pega bem pra gente. A gente não consegue nem chegar num consenso se é 2 ou 3 beijinhos, não é assim quando a gente vai comentar? Na cultura brasileira. Lá no Nordeste, como que é? Quando cumprimenta, vai conhecer. Hoje em dia ninguém está fazendo, ainda mais com Covid, ninguém mais beija ninguém, né? Mas antigamente, fulano, aí você fala, prazer, 3. Não, onde que é 3? Eu nem sei. Rio de Janeiro, acho que é 3, e São Paulo é 2. A gente não conseguia nem chegar num conselho de quantos beijinhos tinha que dar para conhecer as pessoas. Então, na nossa cultura, aí dentro da igreja, né? Então, às vezes vem, rapaz, eu criava tanta confusão. Eu cheguei a dar um estudo bíblico uma vez numa escola dominical sobre ósculo santo. Tema, uma aula temática sobre ósculo santo. E aí tratei disso como uma característica cultural. Que dentro da cultura oriental, homem beija homem. Para eles não tem problema, eles cumprimentam, beijam, senta no colo. Você vai no contexto Senegal, que é influenciado pelo contexto árabe, aqueles baita olofe, os caras tudo 2 metros de altura, um andando de mão dada com o outro no mercado municipal. Ô, meu amigo, como você está? Tá tudo bem e tal. Aí o cara senta, o outro não tem lugar para sentar, o cara vem e senta no colo do outro, na coxa do outro, e ali dá uma risada, e brinca, e toca, não sei o quê. Vai embora, dá um beijo no cara e vai embora. Você fala assim, meu Deus. Para a nossa realidade cultural, isso não pega bem. Então, veja, como é uma questão cultural, você tentar colocar isso como um uso e costume da igreja, uma vez que não é uma exigência bíblica, a exigência bíblica é você tratar as pessoas com fraternidade. Aí dentro da nossa cultura, como que isso é demonstrado? Às vezes é com um abraço mesmo. Você chegou, fulano, você abraçou, né?
essa questão da afetividade dentro da nossa cultura é muito mais demonstrada, às vezes, pelo um abraço do que com um beijo. E aí você fala, não, tem que, a Bíblia diz ósculo santo, tem que ser. Aí os homens começam a beijar a mulher dos outros, o outro fica bem bicudo, que resolve dar um beijo você? Não, mano, não, bem, é um ósculo santo. Eu vou mostrar o ósculo santo para esse cara, vai ver só. Só dá confusão. Então, dentro da cultura, se respeita, cumprimenta com respeito, você demonstra muito mais fraternidade do que você trazer uso e costume. Agora, tem denominações que acabam forçando a barra e usando os costumes da época, que é o próprio caso da utilização do véu, né? É um caso específico em Corinto, nós já estudamos isso, por conta da realidade cultural da cidade. Se fosse realmente uma obrigação para toda a igreja, Paulo teria dito isso lá para a igreja de Colossos, para a igreja de Filipenses, para a igreja de Éfeso, para todas as igrejas. Ó, tem que usar o véu. Não, ele não faz isso. Ele só fala isso na igreja de Corinto. Por quê? Porque lá em Corinto as mulheres que tinham cabelo raspado eram confundidas com as sacerdotisas, as prostitutas cultuais do templo de Diana. E elas se convertiam, vinham para o cristianismo, enquanto elas não tivessem o cabelo longo, que demonstrava que elas não eram prostitutas cultuais, então elas deveriam usar o véu, porque era uma cidade portuária, chegava um marinheiro lá depois de não sei quantos meses de viagem no mar, viu uma mulher de cabelo curto e falou, pronto, é nessa que eu vou. E ela falou, não, eu sou crente agora. Não, então como que fazia? Era um sinal de que aquela mulher era uma mulher cristã. Hoje, você falar de cabelo comprido para mulher cristã, tem que travestir com o cabelo mais bonito que muita crente aí. Serve? Não serve. Não é verdade? Com a influência do islamismo chegando, as mulheres usando o véu para tudo quanto é lado, você vai em cidades grandes, você já tem mulheres de véu andando para baixo para cima. É cristã? Não é cristã. Aqui mesmo em Araraquara, você já encontra no centro da cidade ali. Nós tivemos a oportunidade uma vez de fazer um trabalho de evangelismo no centro da cidade, assim que nós chegamos. E eu tive contato com uma senhora, já de véu, e aí, inclusive, do Marrocos. E eu me comuniquei com ela em francês, ainda bem que era do Marrocos, porque aí deu para conversar com ela. Muçulmano. Aí o menos já viu de véu, deve ser da congregação. Não tem nada a ver. Então, a questão cultural precisa ser observada e ser adequada à realidade em que ela está sendo inserida, o que o evangelho está sendo inserido. O que é essencial, isso nós não negociamos. Mas questões de usos e costumes, o ósculo santo é uma questão de uso e costume cultural dentro de um contexto oriental. Dentro do nosso contexto, isso cai bem? Não, gera mais problema do que solução. Então, deixa de lado. Tá bom?